A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Obrigado por suas orações, obrigado por suas mensagens, não é? Tanto as mensagens de elogios, mas também obrigado pelas críticas, pelas opiniões e sugestões. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós e se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem, uma crítica, opinião ou sugestão, anote aí o número do WhatsApp que está aparecendo na sua tela, que é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você está acompanhando as nossas aulas, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores e, de forma mais específica, as profecias de Naum, que é o sétimo dos livros denominados de profetas menores. No programa anterior, nós estudamos sobre o seguinte tema: a ira e a misericórdia de Deus. Inclusive, nós dissemos, né, que é um tema que permeia toda a Bíblia, e não só no livro de Naum, mas com exclusividade, esses dois temas, a ira e a misericórdia de Deus, né, aparece com muita ênfase aí no livro do profeta Naum. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: a ruína completa de Nínive, que eu posso dizer que é o tema principal, o tema central do livro do profeta Naum. Ele escreveu exatamente com esse objetivo de falar da destruição de Nínive, essa cidade sanguinária que tornou-se um grande império mundial antes da Babilônia, né? Nos dias de Jonas, nos dias de Naum. Então, Nínive era a capital da Síria, era um grande império, era um povo mau, um povo cruel, um povo sanguinário. E nós já dissemos no programa anterior, né, que eles tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem de Jonas, se arrependeram, se converteram, foram poupados, mas cerca de 150 anos depois voltaram a cometer os mesmos crimes, as mesmas atrocidades, e dessa feita Deus levanta Naum para trazer uma mensagem de juízo, uma mensagem de julgamento. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim: Nínive havia provado da graça e da misericórdia do Senhor. No tempo de Jonas, o povo ninivita arrependeu-se dos seus pecados e prostrou-se perante o Senhor, confessando as suas iniquidades. Assim, o povo recebeu de Deus o perdão dos pecados. Aquela nação foi salva do juízo divino. Eu vou dar uma pausa aí para explicar que a história hoje se repete. Essa é a verdade. Independente dos atos cometidos, independente do que a pessoa tenha feito, se essa pessoa recorre a Deus, se arrepende dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos, a verdade é essa pessoa recebe o perdão divino, essa pessoa recebe o perdão dos pecados e, consequentemente, a sua salvação. É claro que eu preciso ser honesto e dizer isso, que às vezes as pessoas podem ser até punidas ou castigadas no que diz respeito às leis humanas. Então existem muitas pessoas, por exemplo, que estão cumprindo pena lá no presídio, por exemplo, tiveram um encontro com Cristo, receberam o perdão dos pecados, experimentaram a justificação, a regeneração, são novas criaturas, porém estão presas, estão cumprindo penas. Por quê? Porque cometeram pecados, delitos e aí foram condenadas. Isso pode acontecer. Porém, o mais importante é ser absolvido do tribunal divino, é receber de Deus o perdão dos pecados, é receber de Deus a salvação. Então eu posso dizer isso, que os ninivitas, que foram contemporâneos de Jonas, tiveram esse privilégio de ouvir a mensagem do profeta, se arrependeram dos seus pecados, se converteram dos seus maus caminhos e foram poupados do juízo divino. Porém, a história volta a repetir-se, cerca de 150 anos depois,
Então eles voltaram a cometer os mesmos pecados, né? Claro, uma outra geração, e aí Deus levanta o profeta Naum. Então, mas o tempo passou e depois de aproximadamente 150 anos, a nova geração de Nínive esqueceu-se do Senhor e voltou a pecar contra Deus com requintes de crueldade, não é? Já dissemos aqui, eles invadiam nações, matavam os homens, tomavam as mulheres para si, levavam as crianças como escravas, roubavam os bens da nação. E por isso Deus utilizou-se do profeta Naum para anunciar o juízo divino, que seria inevitável e irreversível, como nós veremos a seguir. Então nós podemos extrair aí algumas lições, que Deus dá oportunidade de arrependimento, que Deus levanta profetas, e se alguém ouve a mensagem do profeta, se arrepende, se converte, ele é poupado. Porém, se a pessoa volta a transgredir, pecar contra Deus, o juízo ele é inevitável. Então, nós vamos perceber que tanto Jonas quanto Naum profetizaram para o mesmo povo, que foram os ninivitas, mas eram gerações diferentes. Há um período de aproximadamente 150 anos que separa um profeta do outro. E nós vamos perceber que a atitude dos ninivitas dos dias de Jonas foi diferente da atitude dos ninivitas dos dias de Naum. Dos dias de Naum não houve nenhum relato, nenhum registro de arrependimento, não houve nenhum registro de conversão, mas a ênfase do livro é exatamente juízo, exatamente castigo. E uma das grandes lições que nós podemos extrair é que Deus é Senhor, Ele é soberano, Ele controla a história dos homens. Deus não é um mero espectador, como diz uma teoria filosófica chamada de deísmo com letra D de Deus, que Deus criou todas as coisas e entregou todas as coisas às leis naturais, e Deus está no céu só como um mero espectador. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia deixa bem claro que Deus intervém na história dos homens, Deus intervém na história da humanidade. A história dos grandes impérios mostra isso. Se você estudar sobre os grandes impérios que já existiram no mundo, vamos citar alguns aqui: Egito, Assíria, Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Em todos esses impérios houve intervenção divina. Se você estudar a história das nações, por exemplo, você vai perceber que Deus, Ele está agindo na história dos homens. Deus tem um controle em suas mãos. Ele é Senhor, Ele é soberano. E embora que Deus dê aos homens, vamos dizer assim, autonomia e liberdade para reinar, para governar, essa é a verdade, mas acima dos governos humanos existe um trono, existe um rei, existe um reinado que é superior ao reinado e ao governo dos homens. Eu gosto muito de citar aquele texto de Isaías capítulo 6, porque quando morreu o rei Uzias, né, que foi um bom rei para Israel, para Judá, para Jerusalém, e quando morreu o rei Uzias, Isaías teve a visão, e o que foi que ele viu? Ele disse: eu vi ao Senhor, onde Deus estava, ele disse, assentado em um alto e sublime trono. E trono fala de governo, trono fala de poder, trono fala de domínio, trono fala de soberania. Esta é a verdade. Deus continua sentado em um alto e sublime trono. Deus continua exercendo o seu governo, a sua soberania na história dos homens. E muitas vezes, né, Deus intervém na história dos homens. Nós não temos dúvida disso, que essa cidade sanguinária chamada Assíria, eles tiveram a oportunidade de experimentar tanto a misericórdia de Deus quanto o juízo divino. Nós vamos perceber hoje que a temática da nossa aula é hoje, né? É essa hoje, sobre a destruição de Nínive, o castigo de Nínive. Deus anunciando através de Naum que essa cidade seria punida, que essa cidade seria castigada. Vamos lá para o capítulo 3, versículo 1 e versículo 2 diz assim: ai da cidade sanguinária! Por que, professor,
ela é chamada de uma cidade sanguinária por conta da sua violência, por conta das atrocidades, das barbaridades, da crueldade que era cometida pelos ninivitas. Abre a tela, por favor. Aí diz: toda cheia de mentira, de roubo, e que não rouba, que não solta a sua presa. Olha aí, quantos pecados. Observe, sanguinária, fala de quê? Violência, crueldade, que mais? Cheia de mentiras, que mais? De roubo, e que não solta a sua presa. Então, já dissemos aqui que Nínive se considerava assim, imbatível, não é assim? O maior império da época. Pensava consigo: ninguém consegue nos destruir, ninguém consegue nos deter. Eles se consideravam como reis, como senhores, como soberanos. Aí Deus vai falar através de Naum, né? O que é que estava por vir sobre aquela nação. E o que é que Deus diz através de Naum? Ele diz assim: eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando. Glória a Deus. Professor, o senhor pode explicar isso? Posso. É como se Deus dissesse assim através de Naum: eles estão se sentindo grandes, imbatíveis, mas eu já estou ouvindo e vendo. Oh Deus, o que é que tu estás vendo e ouvindo? Ele diz: o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando. É como se Deus dissesse assim: eu já estou ouvindo e vendo um exército grande e poderoso que vem se aproximando para destruir essa cidade. Glória a Deus. Então eu posso dizer que a própria Babilônia foi usada por Deus para castigar ou para destruir a cidade de Nínive. Deus tem as suas formas de agir, não é assim? Então, às vezes Deus mandava seca, às vezes Deus mandava terremotos, às vezes Deus mandava praga de gafanhotos, porém, muitas vezes, Deus se utilizava de outra nação para subjugar aquela nação que ele queria castigar. Isso ocorreu até com o povo de Israel. Se você perceber o livro dos Juízes, se você ler, você vai perceber isso. Muitas vezes, Deus se utilizou daquelas nações para castigar o povo de Israel. Para quê? Para que eles reconhecessem os seus pecados, para que eles voltassem para Deus. Deus se utilizou da própria Babilônia para punir Judá. Deus se utilizou da Babilônia para punir a Assíria, né? Que do ano 616 a 609, a Assíria foi destruída pela Babilônia, que foi o grande império que ascendeu-se no mundo, né? Assim, subjugando a Assíria, e tornou-se um grande império mundial, que foi exatamente a Babilônia. Então, quando Deus diz, através do profeta Naum, abre a tela mais uma vez, só para eu ler o texto mais uma vez, para eu não citar errado. Aí, quando Deus diz que já estava, não é, vendo e ouvindo o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando, em outras palavras, Deus estava dizendo assim: olha, eu estou vendo, eu estou ouvindo que já se aproxima aí um grande exército para destruir vocês. Porque não existe ninguém imbatível para o Deus soberano. Não existe ninguém que seja tão grande que ele não possa derrubar, destruir, que ele não possa punir, não possa castigar. Versículo de número 3 diz assim: os cavaleiros que esporeiam, ou seja, os cavaleiros estão esporeando os seus cavalos, como que no ritmo veloz, como que botando os cavalos para correr rápido. As espadas brilhantes, eles vêm com espada na mão, as lanças reluzentes. Deus estava dizendo: o que é que vem contra vocês? Uma multidão de feridos. Eu já estou vendo, é como se Deus dissesse assim: eu já estou vendo uma multidão de feridos. Em outras palavras, eu já estou vendo esses cavaleiros que vêm esporeando os cavalos, as espadas brilhantes em suas mãos, as lanças reluzentes. Eu já estou vendo uma multidão de feridos. Quem eram esses feridos? Era, claro, os ninivitas,
massa de cadáveres mortos sem fim. Deus estava dizendo, eu já estou vendo muitos ninivitas mortos, chegam a tropeçar sobre os mortos. Ou seja, esses cavaleiros que vêm montados em cavalos, eles já estão até tropeçando sobre os mortos. Deus está falando de quê? Juízo. Deus está falando de castigo. Deus está falando de destruição. E eu já disse outras vezes aqui, e eu vou repetir. Quando uma nação se distancia de Deus, quando uma nação se distancia da sua palavra, da sua lei, dos princípios que Deus estabeleceu, vai esperar o quê, professor? Bênção? Vitória? Prosperidade? Claro que não. Vai esperar o quê? Juízo e castigo. Castigo, juízo divino que virá sobre essa nação. Por quê? Porque distanciaram-se da verdade que é a palavra de Deus. Por que vinha esse juízo sobre os ninivitas? Por causa das suas obras, por causa das suas escolhas, por causa da sua crueldade, por conta da sua violência. Aí Deus explica, né? Porque é muito interessante isso. Mesmo que ele seja Senhor, soberano, absoluto e não tenha necessidade de explicar nada, mas Deus explica. Deus não precisa dar satisfação a ninguém. Deus não precisa explicar a ninguém o que vai fazer ou por que vai fazer. Mas é interessante isso, que Deus sempre explica o motivo, para que nós, né, quando lêssemos, por exemplo, o livro de Naum, nós não ficássemos perguntando assim, mas por que isso? Por que tanto ódio? Por que tanta crueldade? Por que tanta violência? Nós poderíamos perguntar, não é assim? Aí Deus diz assim, antes que vocês me perguntem, eu já vou responder. Eu já vou dizer por quê. Por que é que eu estou agindo assim? Por que é que eu vou levantar a Babilônia para destruir a Síria? Veja o que Deus vai dizer. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta. Claro, essa prostituta aí é a cidade de Nínive. Olha o que ela é chamada por Deus. Deus diz que ela é a mestra de feitiçarias, ou seja, a professora de feitiçarias. Fez com que outras nações fossem influenciadas por suas práticas pecaminosas, que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Em outras palavras, Deus estava dizendo que Nínive era uma cidade tão má, tão perversa, tão cruel, que ela é chamada de mestra das feitiçarias e que outras nações estavam sendo influenciadas pela sua feitiçaria, pelos seus pecados, pela sua prostituição. Ou seja, outras nações estavam sendo influenciadas pelo seu mau exemplo. E é por isso que Deus disse que iria destruí-los, é por isso que Deus disse que iria enviar juízo, iria enviar castigo. Observe que Deus continua dizendo assim, no versículo 5, eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Misericórdia. Olha, é uma bênção quando Deus diz assim, não temas, eu estou contigo, não é assim? Quando Deus diz assim, não temas, eu te ajudo, é uma bênção. Por pior que seja a situação, por mais complicado que seja a ocasião, mas quando Deus diz assim, não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a deixa da minha justiça, é uma bênção. Não é assim? Quem nunca teve uma experiência dessa? De você estar num momento muito difícil da vida, aí você vai à igreja, ao culto, a um círculo de oração, aí você ouve uma promessa, uma profecia, uma palavra de Deus, não temas, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer, não é assim? É uma bênção. Agora você já imaginou que alguém ouvir dizer assim, eu estou contra você? Não tem como ser próspero, não tem como escapar. Se Deus está contra alguém, não tem como esse alguém escapar do juízo. Olha a mensagem de juízo para a grande cidade de Nínive. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Aí Deus diz assim, claro que isso é no sentido figurado, né? Não vamos levar no sentido literal. Deus está dizendo assim, levantarei as abas da sua saia sobre o seu rosto.
mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou envergonhar vocês. Quando ele diz que vai levantar as abas da saia, diz assim, eu vou mostrar a nudez de vocês. Eu vou mostrar que vocês não são nada. Eu vou envergonhar vocês para as nações. Sabe por quê? Ora, se Nínive invadia povos, nações e ficou conhecida no mundo inteiro por conta da sua grandeza, da sua maldade, da sua crueldade, Deus disse assim, eu não vou fazer no oculto não. Eu vou fazer com que você seja destruída, com que você seja envergonhada diante de outras nações. Esse é o sentido do texto. Deus está dizendo assim, eu vou envergonhar vocês. Sabe o que é que eu aprendo? Que não é o exército de Babilônia que vai destruir os ninivitas, é Deus. Babilônia é apenas o instrumento, o chicote de Jeová. Permita-me usar essa expressão. Babilônia, os soldados, o exército de Babilônia era somente o chicote de Jeová para punir, para castigar aquela nação. Para que eles pudessem entender que acima dos reinos, acima dos governos humanos, acima do governo dos homens, existe um trono, existe um Deus, existe um Senhor que governa, que controla tudo. Às vezes a gente fica perguntando assim, às vezes nós oramos igual a Abacuque, né? Senhor, será que tu não estás vendo? E a lei se afrouxa, a sentença não sai. Será que Deus está vendo? Parece que Deus não está vendo, é só impressão nossa. Ele está vendo e contemplando tudo. Agora, como disse Deus através do próprio profeta Naum, ele é tardio em irar-se, ele tem um tempo certo para exercer juízo. Então Deus estava dizendo para a cidade de Nínive, para os ninivitas, que iria mostrar as suas vergonhas às nações. Passe o texto, por gentileza. Diz assim, vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Só que esse espetáculo aí, que coisa interessante, não era uma peça teatral, não era um filme. Porque você sabe disso, né? Quando você assiste um filme, por exemplo, que você vê aquela cena, você diz assim, olha, isso não é real, isso é fictício. Isso aí é um filme, isso é um trabalho de atores, de atrizes, de artistas. Mas quando Deus diz assim, eu vou fazer de vocês um espetáculo, está fazendo assim, é algo real. As nações vão tomar conhecimento. Eu vou fazer com que vocês sejam um espetáculo para o mundo. O mundo vai olhar para vocês e dizer assim, olha, existe um Deus, existe um ser soberano que pune, que castiga. Esse é o sentido. E ai daquele que Deus diz assim, eu vou fazer de você um espetáculo. Ai daquele que Deus diz assim, eu estou contra você. Ai daquele. Assim? Porque Deus ele é justo e tem um tempo certo para agir. Tem um tempo certo para castigar e tem uma forma, tem um modo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão assim, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Olha, o castigo será tão grande, a ruína será tão grande, que quem vê vai fugir. Ninguém vai ajudar, nenhum exército, nenhuma nação do mundo vai ajudar vocês. Primeiro, vão fugir de você. Não vai ter quem ajude você. Segundo, eles vão declarar assim, Nínive está destruída. O que mais? Quem terá compaixão dela? Não, ninguém vai ter compaixão. Ninguém vai ter misericórdia, porque sabe das atrocidades, é a lei da semeadura. De onde buscarei quem a console? Não tem ninguém que possa consolar essa cidade que foi alvo do juízo e do julgamento divino. Passa a tela, por favor. Aí nos versículos 8 e 9, como Deus é tremendo. Deus vai trazer à lembrança uma informação que os ninivitas conheciam muito bem. Porque outrora Tebas, que era uma cidade lá do Egito, havia sido destruída por Nínive. Olha que coisa interessante. E Deus se utiliza do profeta para trazer à lembrança deles o que eles haviam feito com Tebas lá no Egito.
a sua ferocidade, a sua crueldade. Deus traz à memória, à lembrança, algo que eles conhecem. Abra a tela, diz assim: será que você é melhor do que Tebas, que estava situada junto ao Nilo? Não é assim? Uma cidade que havia as suas fortalezas naturais, cercada de águas, uma espécie de uma ilha, né? Porque aí ficaria mais difícil o cerco, ficaria mais difícil a invasão. Olha, protegida pelo mar e tendo as águas por muralha. Então Tebas era uma cidade assim, lá do Egito, protegida, né, pelo mar, pelas águas. Aí Deus diz assim: será que você é melhor do que Tebas? Inclusive Tebas foi destruída exatamente pelos ninivitas. Aí Deus diz mais: e outras nações. A Etiópia e o Egito eram a sua força, porque o Egito e a Etiópia, né, que ajudavam Tebas. Forças sem limites. Puta e Líbia eram seus aliados. Deus está dizendo assim: olha, Tebas tinha uma situação, uma posição geográfica privilegiada. Tinha outras nações que lhe ajudavam, não é assim? Que lhe socorria quando eles precisavam, mas foram destruídos. Aí Deus pergunta: você é melhor do que Tebas? Será que vocês são melhores do que eles? Porque eles também se consideravam imbatíveis. Os moradores de Tebas também se consideravam invencíveis, intransponíveis. Quem é que vai invadir a gente aqui? Não é assim? E às vezes as pessoas se sentem assim tão grande, se sentem imbatível, um nariz empinado, acha que ele faz o que quiser. Tem pessoas assim, né? Você sabe, né? Tem pessoas assim, que acham que não deve dar satisfação a ninguém, que tudo tem que ser do jeito que ele quer, que ele é que tem a caneta, ele que manda, ele que decide, ele que manda prender quem quiser e soltar quem quiser. Não é assim? É, tem pessoas assim, e você conhece. Não precisa nem eu dizer o nome, nem as características físicas, porque você sabe de quem eu estou falando. Se sentem o quê? Grandes, soberanos, imbatíveis. Só que Deus tem um tempo e um modo de agir. Ninguém pense que Deus não está vendo, não. Ninguém pense que Deus não esteja atento ao que está ocorrendo no mundo. Ele tem o controle da história e da situação e no tempo certo ele vai agir. Deus traz a lembrança dos ninivitas, cidades como Tebas, que habitavam, né, em fortalezas naturais, que tinham países poderosos que lhe ajudavam, mas que caiu. Foi o que ocorreu. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com correntes. Olha aí, mesmo essa cidade protegida, mesmo essa cidade numa fortaleza natural, mesmo essa cidade que se sentia tão segura por conta de outras nações, foram destruídos, foram levados em correntes. Deus traz a lembrança dos ninivitas, não é assim? Passa o texto, por gentileza. Aí Deus diz assim: também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Olha aí o juízo de Deus que está se aproximando. Você será embriagada, você vai se esconder. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Sabe o que Deus está dizendo? Seus soldados valentes, seus soldados corajosos, que são capazes de invadir nações, Deus está dizendo assim: você vai procurar um refúgio, você vai procurar se esconder. As suas fortalezas, suas cidades fortes aí, serão como figueiras, com figos prematuros. É só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem os há de comer. Então essa cidade grande, se sentindo assim imbatível, Deus está comparando com uma figueira. Olha, como que diz assim, bastou balançar que os figos caem. É isso que Deus está dizendo. Porque diante da grandeza desse Deus, quando Deus quer punir, quando Deus quer castigar, quem é que vai impedir? Quem é que vai lutar contra Deus e vencer? Quem é que pode pelejar contra o próprio Deus?
Quem é que pode impedir quando ele quer punir, quando ele quer castigar? Eis que os seus soldados são como mulheres. Olha o que é que Deus vai dizer. Seus soldados são como mulheres. Esses soldados valentes aí, que invadem povos, que invadem nações, eu vou comparar como mulheres, vão serem frágeis, serão frágeis diante do exército que está vindo aí. E os portões do seu país, que vocês se sentem tão protegidos, tão seguros, eles dizem assim, os portões do seu país estão completamente abertos para os inimigos. Vocês não vão poder impedir que os inimigos entrem nos seus portões. O fogo destruirá as trancas. Olha, que Deus começa a detalhar, dizer como era que iria agir o exército de Babilônia. Como é que eles iriam invadir a cidade de Nínive. Como é que os soldados de Nínive iriam se portar diante de um grande exército. Os soldados valentes seriam como mulheres. Os portões que davam, digamos assim, a segurança para a nação, para a cidade, serão completamente abertos. Serão abertos para os inimigos. E o que mais? E o fogo destruiu as trancas. Deus está dizendo como se já tivesse ocorrido. O fogo destruiu as trancas. Ninguém pôde impedir a destruição. Versículo de número 19, que é o último versículo que nós vamos estudar. Se você estiver com a sua Bíblia, você vai perceber que esse capítulo 3 tem 19 versículos, mas nós vamos estudar o último versículo. Diz assim, não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. A pergunta é, e por que não há remédio? Simples. Porque Deus não achou lugar de arrependimento. Deus não achou naquela geração a mesma atitude do rei de Nínive nos dias de Jonas. Eles estavam com o coração obstinados. Eles estavam agora praticando as mesmas ações, as mesmas crueldades de outrora. Detalhe, conhecendo o Deus soberano, conhecendo a história de Jonas, conhecendo o que ocorreu com os seus antepassados. O que era de se esperar daquela geração? Dizer assim, nós não vamos entrar por esse caminho, nós não vamos cometer essas crueldades, nós não vamos cometer essas atrocidades, nós não vamos invadir povos e nem nações para não sermos punidos, para não sermos castigados. Mas, mesmo conhecendo a história, eles se inclinaram para o mal. E seja sincero, não é assim que acontece às vezes? Quantas pessoas não são presas, vão para o presídio, não é assim? E depois que as pessoas saem, às vezes os pais fazem o possível para tirar os filhos, né? E contrata advogados, e paga fiança, não é assim? Você sabe disso. E os pais se esforçam, vendem até os bens para pagar os honorários advocatícios, para o advogado ir lá. Aí consegue tirar o filho lá, ou parente lá, da prisão, da cadeia, da penitenciária. Detalhes, na primeira oportunidade, eles voltam a praticar novamente. Você sabe aquela saidinha do Natal, aquela saidinha do Dia das Mães, você sabe disso. Que a justiça dá o direito da pessoa passar o Natal em casa, com a família, passar o Dia dos Pais com o seu pai ou com os seus filhos, passar o Dia das Mães com a sua mãe. O que é que eles fazem? A maioria deles, muitos deles, voltam para o mundo do crime. Aproveita a saidinha para não voltar mais. Não é assim que acontece? É. Teve oportunidade? Teve. Os pais se esforçaram, mas tem pessoas que o coração é obstinado. Volta a tela mais uma vez para eu ler esse texto. Veja o que é que Deus vai dizer através do profeta Naum. Não há remédio para o seu mal, o seu ferimento é grave. É como alguém que vai ao hospital e o médico passa lá a ultrassonografia, ou a radiografia, ou a tomografia. Diz assim, olha, o problema aqui é muito grave. O problema aqui é irreversível. Você sabe disso. Era a situação da cidade de Nínive. Deus não achou lugar de arrependimento.
Porque quando a pessoa tem um coração quebrantado, contrito, que chora, que se arrepende, que pede misericórdia a Deus, Deus está pronto a perdoar, a restaurar. Você sabe disso, a Bíblia está repleta de exemplos. De pessoas que buscaram a Deus, se arrependeram, se converteram, aí Deus acha lugar de arrependimento. Aí Deus restaura a situação. Não foi isso que aconteceu com o povo de Jerusalém? Foram levados para a Babilônia, mas depois Deus trouxe de volta. Nos tempos dos juízes, não é assim? Quando estavam sendo oprimidos por outras nações, que eles buscavam a Deus, aí Deus ia e restaurava, levantava um juiz. Mas Deus chega a dizer assim, olha, não tem jeito para vocês mais não. Não há cura, não há remédio para o seu mal. O seu problema é muito, muito grave. O seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você vão bater palmas. Quando as pessoas ouvirem, as pessoas vão festejar. As pessoas irão comemorar, dizer assim, realmente era necessário acontecer isso. Isso era inevitável. Por quê? Porque o problema era muito grave. A ferida era muito grande. Era algo incurável. Sabe o que Deus está dizendo através da Não pense vocês que é porque eu não quero perdoar, não. Não pense vocês que sou eu que não quero restaurar. É porque o mal é muito grave. Não há remédio para a sua ferida. O ferimento é muito grave. Ou seja, eu não encontrei lugar de arrependimento. Quantas mães e pais que vão sepultar seus filhos, que vão sepultar seus parentes, e às vezes oraram, choraram, derramaram lágrimas pelo parente. Aí a pergunta é, por que foi que Deus não fez? Por que foi que Deus não restaurou? Por que foi que Deus... É porque Deus precisa encontrar lugar de arrependimento, um coração contrito e quebrantado. A pessoa tem que fazer a sua parte. Não é assim? É assim. Cada pessoa tem que buscar a Deus, pedir misericórdia a Deus, compaixão. Senhor, tenha misericórdia da minha alma, me ajude. Aí Deus encontra lugar de arrependimento, aí Deus restaura. Mas a situação dos ninivitas era tão grave que Deus diz assim, não há remédio mais. Não tem mais o que fazer. Mas Deus não é Senhor? É. Deus não é soberano? É. Mas não achou lugar de arrependimento. Não foi o mesmo Deus que poupou a geração dos dias de Jonas? Foi o mesmo Deus. Mas a geração era diferente. Enquanto a primeira geração dos dias de Jonas jejuou, se arrependeu, se converteu, essa não. Coração inclinado para o mal. Para concluir, deixa eu ler mais uma vez. Não há remédio para o seu mal, o seu ferimento é grave, todos os que ouvirem falar do que aconteceu com vocês vão bater palmas, vão dizer assim, realmente, eles precisavam. Pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Então Deus traz a memória, né, a lembrança dos povos, das nações que foram invadidas, que foram destruídas pela cidade de Nínive, pelos soldados de Nínive. Já falei aqui que aqueles homens não viviam necessariamente da lavoura, da agricultura, da pecuária. O negócio deles era invadir, era roubar, era furtar, era praticar atos violentos. Tem pessoas assim, que enriquecem às custas dos outros, que não querem trabalhar, quer manter um padrão de vida à custa dos pais de família, não é assim? É. Nesse país que nós vivemos, cheio de impunidade, onde as pessoas são presas e vão sorrindo, vão no camburão sorrindo. Por quê? Porque sabem que serão soltas. Quando chega lá na porta da delegacia, já tem lá o advogado esperando para defender os bandidos. É assim? É assim que acontece. Só que chega um tempo em que o justo juiz diz assim, não tem jeito para a sua ferida. A sua ferida é muito grave. Não há remédio mais para a sua ferida. E aí, o que acontece, professor? Inevitavelmente vai experimentar o juízo divino.
O que é que nós podemos aprender com a história dos ninivitas? Por pior que seja o ser humano, por mais cruel que ele seja, se ele se arrepende, se ele se converte, se ele busca a Deus, encontra arrependimento no seu coração, Deus perdoa, restaura, Deus faz prosperar. Mas se o coração é obstinado, ele persiste no erro, inevitavelmente experimentará o juízo de Deus.